Dia da prova chegou, friozinho na barriga. Essa prova já estava marcada. Eu cheguei à prova como se fosse um teste. Os testes da vida. Só que essa veio marcada. Os testes da vida nem sempre marcam um dia. Eles apenas acontecem. E você, Celi, você estudou? Bom, uma prova com data marcada. Eu prefiro estudar aplicando na prática. Passei a semana toda dançando, enxergando o conteúdo no meio das músicas, no conteúdo, na letra das músicas, nos meus movimentos, nas coisas que eu escrevia para instigar as pessoas a refletirem. E fui aplicando o conteúdo na prática. É a forma que eu gosto de estudar. Mas não parei assim para ficar lendo, não. Aí chegou o momento. E aí tem aquela questão que já vem com as opções para as respostas. 5 opções. A vida nos dá opções, né? Pra gente escolher. Só que nem sempre elas estão claras, não, essas respostas. Na prova tinha 5 opções. Na vida a gente pode ter 3 opções ou 10 opções. Depende das experiências que a gente já viveu e da clareza que a gente tem sobre o assunto. Aí nessa prova tinha uma questão que tinha 5 opções de resposta. E eu fiquei na dúvida em 3. Porque uma delas dizia que as outras 2 estavam certas. E a resposta no final foi essa, que dizia que as 2 estavam certas. Mas se uma estava certa, quer dizer que as outras 2 também estavam certas. Então, para mim, eram 3 certas. Era a minha forma de enxergar as coisas. A vida faz a gente se confundir, não é? Mas também não precisamos ficar calados, apenas aceitando aquilo. E isso significa dizer que as outras 2 estavam erradas? É porque depende do contexto. Mas eu expliquei para o professor, mas para mim estaria mais certa, estaria mais clara, se tivesse uma palavrinha na pergunta, no enunciado. Eu quero a mais correta. Então, para mim, essa seria o lance, esse seria o detalhe que faria eu acertar de primeira aquela questão. Mas não. Eu também não segui minha intuição, porque a minha intuição dizia, marca a letra E. Mas depois veio o outro, né? O outro diabinho. Mas se... Por que não a letra A e a letra D? Qual será o erro dessas 2? Porque só tinha uma resposta certa, né? Aí eu acabei tentando inventar da minha cabeça um erro para uma delas. É claro que eu não acertei. Mas também não fiquei na minha, não. Eu perguntei. Mas, professor, não é? O que você acha de pensar da minha forma? De entender como eu pensei? E ele me respondeu. Mas é só uma questão de lógica. Mas, professor, se tivesse essa palavrinha aqui, ficaria mais fácil para a gente entender que aquela era a resposta certa e não as outras. A resposta dele foi uma questão de lógica. E eu tentei me colocar no olhar dele. E entendi a lógica dele. Mas ainda fiquei com o meu pensamento que se ficasse com a palavrinha mais clara, ficaria mais claro. Mas a vida não é assim, deixar as coisas tão claras, né? Você acha que a vida vai fazer as coisas ficarem tão fáceis assim? Não. A vida coloca lá os detalhes sutis que a gente tem que intuir. Pois é. E aí eu vou ficar insistindo na hora, explicando, professor, mas se, né? Tem que ser definido uma situação. Naquele momento, algo tem que ser definido. E a justificativa que ele deu até que me convenceu. É, né? Por que a gente fica ainda insistindo em querer e não resolver isso dentro da gente? Poderia me convencer e já ter passado, mas não passou. Por quê?
porque eu tive uma perda. Ou melhor, eu não tive o ganho. A perda não. Eu não tive a recompensa. Eu queria ter tirado uma nota maior. Eu queria, como na vida, não ter me frustrado. Eu queria ter conseguido aquilo que eu desejava. E fui frustrada pela vida. Não é fácil de aceitar assim tão, né? Esse baque. Só se não fosse uma coisa que eu quisesse muito. Mas se fosse uma coisa que eu quisesse muito. Aí eu lutar para conseguir convencer o professor de que a minha forma de pensar também poderia ser uma alternativa e ele poderia anular a questão? Ou não, ou me dar um ponto pela minha forma de interpretar as coisas? Eu conseguiria aquilo que eu desejava, a recompensa. Mas não é tão importante assim para mim ganhar esse ponto. Mas na vida a gente vai buscar outros caminhos para conseguir o que a gente deseja. Às vezes precisamos dar uma parada, não ficar insistindo, ficar na nossa, vivendo outras experiências, aumentando os nossos repertórios e lá na frente enxergar aquela questão de outra maneira. De repente, da forma como o professor já enxergou de cara. Vamos continuar passando pelos testes da vida. E vamos interpretar da nossa forma, que de repente vai ser diferente da forma que o outro interpreta. Mas no final a gente conseguirá chegar num objetivo. O objetivo que seria o melhor para nós. Seria o melhor para nós naquele momento. Para que a gente tivesse ganhos maiores lá na frente, que a gente não tinha conseguido ver. Mas que de repente o professor já conseguiu ver. Então é melhor eu me frustrar agora, em uma coisa menor, que para mim parece ser gigante, para eu ter um ganho muito maior lá na frente. Eu sou caçadora de recompensas. Não paro, né? Eu vou aumentar o meu repertório. E vou vivendo o processo com muito amor e muita determinação.